Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, o nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia, trazendo sempre resumo das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Vamos trazer hoje um resumo sobre a nossa nona lição da nossa EBD, da nossa escola bíblica de jovem. Nós estamos estudando neste trimestre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, estudando os ensinamentos dos homens de Deus. O título dessa nossa nona lição, a doutrina dos apóstolos. Exatamente, né? Em Atos, capítulo 2, versículo 42, está nos dizendo que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. O nosso texto áureo, o texto principal, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O resumo da lição: a igreja deve perseverar, preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Os objetivos desta nossa nona lição: compreender que o ensino dos apóstolos era prático, conscientizar-nos de que a doutrina suscita o amor, sem o amor se torna vazio, né? E saber que a doutrina, ela gera serviço. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. O Senhor despiu-se da sua glória e veio servir a ponto de entregar a sua vida por amor a mim e a você. Então a igreja somente poderá ser uma igreja genuína se ela está fundamentada, firmada nos ensinamentos dos apóstolos, porque este ensinamento está firmado, alicerçado em Jesus Cristo. Nosso texto bíblico de referência dessa nossa nona lição está no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, onde conta a história da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A doutrina dos apóstolos, ela deve ser estudada e praticada por todos nós. Todos nós que somos cristãos precisamos colocar em prática os ensinamentos dos apóstolos. É o que vai dizer o apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes
mas praticante, né? A doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos estão alicerçados em Jesus Cristo, a pedra angular, né? O fundamento da igreja é Jesus, a estrutura da igreja é Jesus. Sem Jesus, não existiria igreja. Sem Jesus, os ensinamentos dos apóstolos não teria sentido, não teria valor. Se não estivesse embasados, firmados em Jesus Cristo, né? Então, precisamos manter o nosso compromisso com a palavra de Deus e não negligenciarmos a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Este ensinamento, né, a doutrina bíblica cristã, os ensinamentos dos apóstolos, produz o verdadeiro amor e conduz o cristão a uma vida de serviço no reino de Deus e ao próximo. Se não temos amor, se não desenvolvemos amor, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, está lá descrevendo o fruto do Espírito Santo. E ele começa justamente com amor. O amor, a alegria, a paz, a mansidão, ser longânimos, fidelidade, equilíbrio, domínio próprio. Então, o cristão, ele precisa desenvolver o fruto do Espírito na vida dele. O apóstolo João vai dizer na sua epístola, na sua primeira epístola, que Deus é amor. Então, o cristão, ele precisa desenvolver o amor que está dentro dos ensinamentos dos apóstolos. O primeiro tópico desta nossa nona lição, o ensino dos apóstolos era prático. Apóstolo, o vocábulo apóstolo, ele vem de duas palavras, do latim, que quer dizer apóstolos, e do grego apóstolos, cujo significado quer dizer mensageiro, ou aquele que leva uma mensagem, e também enviado, ou seja, aquele que foi enviado. E nas Sagradas Escrituras, a ênfase do apóstolo está mais sobre aquele que envia do que propriamente dito sobre aquele que é enviado. Quem enviou os apóstolos foi Jesus Cristo. Os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos. A autoridade deles estava em Jesus Cristo. O que eles faziam, o que eles ensinavam, foi na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que escolheu e foi Jesus que enviou. Mas por que fundamentada? Porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Você já se fez essa pergunta? Por que a doutrina dos apóstolos é tão importante? Primeiramente, a gente precisa entender que Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. Então, quem escreveu o ministério, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, o ministério terreno do Senhor, tudo que ele falou, que ele fez, que ele realizou, foram os discípulos, os apóstolos, que estavam presentes, estavam ali na presença de Jesus, ou que estavam próximos, como é o exemplo de Lucas, que não é judeu. Lucas não era judeu, ele era de Antioquia da Síria. Lucas é o único autor de um livro da Bíblia que não era judeu. Aliás, Lucas escreveu o Evangelho que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos, que Atos é uma continuação do livro de Lucas.
no Evangelho de Lucas, está retratando ali o ministério, os milagres e as parábolas de Jesus. E no livro de Atos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, está retratando ali o início da igreja primitiva, já sobre o poder, o revestimento do Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo, juntamente com a igreja, dando continuidade ao ministério, né, à igreja do Senhor. Então, Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Então, os apóstolos viviam com Jesus, caminhavam com Jesus, realizavam os milagres sob o poder de Jesus, e eles escreveram tudo. Por isso, a igreja ela está fundamentada nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos escreveram, viveram, né? Foram testemunhas ocular de tudo que Jesus fez, ensinou e mandou que eles registrassem. E Lucas, contemporâneo ali, Lucas, ele ouviu testemunhas, ele conversou com aqueles que andavam com Jesus, né? Então Lucas fez uma pesquisa minuciosa sobre tudo que ocorreu naquele período, entende? Então, por isso a igreja está fundamentada, alicerçada na doutrina dos apóstolos, que está firmada esta doutrina em Jesus Cristo. Sem Jesus, os ensinamentos dos apóstolos não teriam valor nenhum. As palavras de alguns dos apóstolos nas apresentações de suas cartas vai atestar isso. Eles fazem menção que foram chamados por Jesus. Então, todos os ensinamentos dos apóstolos estão apontando a alicerçada em Jesus Cristo. Daí porque a igreja ela está alicerçada, ela persevera, ela cumpre, ela pratica aquilo que os apóstolos escreveram, porque estavam totalmente, 100% de acordo com aquilo que Jesus determinou. Eles viveram e viram tudo aquilo que Jesus ensinou, falou e viveu. Entende? Então, as palavras de alguns apóstolos, nós vemos isso nas epístolas, eles apontando que eles foram chamados por Jesus Cristo, que eles escreveram aquilo que o Espírito Santo os inspirou, aquilo que Jesus queria que nós, como igreja, como membro, como discípulos, seus discípulos, também viéssemos a viver, a colocar em prática. Pois os apóstolos passaram, mas a igreja de Cristo ainda está aqui na terra, né? Nossa regra de fé é a palavra de Deus, né? Elas deveriam ser lidas, as epístolas, os ensinamentos dos apóstolos, e obedecidas, não porque elas as estavam escrevendo, não porque os apóstolos estavam escrevendo, né? Elas deveriam, as suas epístolas, as suas doutrinas, deveriam ser obedecidas, não porque eram os apóstolos que estavam escrevendo, mas porque foram chamados por Jesus Cristo, né? Falar sobre a doutrina dos apóstolos está referindo-se aos ensinos dos que receberam o chamado e a autoridade necessária para isto, o que faz dessa doutrina digna de toda a aceitação, como está lá na primeira epístola escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Essa doutrina ela é digna de toda aceitação, porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele recebeu diretamente de Jesus.
Então a igreja ela está fundamentada, alicerçada nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos, pois eles escreveram tudo aquilo que Jesus viveu, ensinou e orientou para que fosse, né, escrita. Então, eles viveram, eles presenciaram, eles participaram de tudo aquilo que Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou. O apóstolo Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados, está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz que os cristãos, os crentes em Cristo, eles estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E é o mesmo que Lucas escreve lá em Atos, capítulo 2, 42. Firmados, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Observe que um está corroborando, confirmando o que o outro está dizendo. Por quê? Porque é Deus falando. E a palavra de Deus, ela se completa. Ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Entende? A eles, aos apóstolos, foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. Essas duas expressões, fundamento dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, fazem referência a estes ensinamentos deles, entende? E não aos próprios apóstolos em si, mas os seus ensinamentos. A igreja, ela não está fundamentada nestes homens. A igreja não está fundamentada nos apóstolos. Há uma grande diferença. A igreja está fundamentada nos ensinamentos, nas doutrinas que estes apóstolos receberam de Jesus. Na doutrina que eles receberam de Jesus e repassaram à Igreja do Senhor. Entende? Então a igreja ela não está fundamentada, firmada nos apóstolos, de forma nenhuma, mas na doutrina, nos ensinamentos que eles receberam de Jesus. A autoridade está em Jesus. Os ensinamentos deles, a autoridade está em Jesus, não está propriamente nos apóstolos. Então, a validade do que eles ensinaram está no fato de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O Senhor Jesus é a base, é o sustento, né, de toda a doutrina ensinada pelos seus apóstolos. Sem Jesus, novamente, sem Cristo, esses ensinos não existiriam ou não teriam valor nenhum se a autoridade dos ensinos da doutrina não fosse Jesus Cristo. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático. Exatamente. Novamente, é o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para sermos praticantes do que a palavra de Deus, de que a sã doutrina está nos dizendo. Jesus, Senhor Jesus Cristo, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: vão e ter frutos. Por quê? Porque estão em Cristo. Novamente, no capítulo 15, versículo 5, do Evangelho escrito por João, Jesus diz: olha, sem mim, nada vocês poderão fazer. Porque a videira, a vara, se não estiver na videira, que é Cristo, ela se torna infrutífera. Se ela não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas
Quem está em Cristo dá fruto, produz. Então, o fundamento, o alicerce, a base, a estrutura, a coluna é Jesus. Como Jesus não escreveu nada, os apóstolos escreveram. Os apóstolos que escreveram. Por isso a igreja está fundamentada. Ela segue a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, onde a autoridade desses ensinamentos é o próprio Jesus Cristo. Nosso segundo tópico da nossa lição, a doutrina dos apóstolos suscita amor. Se não tiver amor, nada funciona. Jesus vai dizer lá na carta aos Efésios, lá em Apocalipse, que Jesus vai dizer: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, os irmãos, a igreja de Efésios, era uma igreja que seguia essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, estava firmada, estruturada na doutrina dos apóstolos. Porém, tinha perdido o primeiro amor. Aí Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O amor na doutrina do apóstolo Pedro. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus Cristo. E o que ensinou sobre o amor foi influenciado pelas marcas de seu último diálogo com Jesus Cristo, registrado lá no Evangelho, escrito por João, no capítulo 21, versículos 15 a 17, quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Apacenta, cuida, protege, alimenta, cuida das minhas ovelhas. Então, se não tem amor, se falta amor, se é apenas doutrina vazia, sem a essência do amor, também perde o sentido. Pode ser uma igreja exemplar no sentido de seguir a doutrina, mas se está faltando o amor, está faltando tudo, entende? Então, Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me ama? Tu me amas? Tem que ter o amor, né? Em sua primeira carta, Pedro também adverte os crentes a amarem uns aos outros. Lá na 1 Pedro, epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor demonstrado na cruz do Calvário, né? O maior amor está registrado ali, quando Jesus, João capítulo 3, versículo 16, está dizendo que Deus amou o homem, a humanidade, um amor tão extraordinário, tão extraordinário. Jesus deixou a sua glória para viver como um servo, a ponto de dar a sua vida para me resgatar, para te resgatar, para levar de volta a comunhão com Ele, a comunhão com Deus. Deus em Jesus Cristo reconciliando todas as coisas, o mundo, o homem com Deus. Isto é amor, entende? Isto é amor. O apóstolo João também, que é conhecido como o apóstolo do amor. O amor é um tema central nos ensinamentos de João. O apóstolo João, ele afirma que Deus é que amou e ama por ser humano. Deus nos amou primeiro e nós respondemos adequadamente ou não a este amor. Nós ainda temos a escolha de dizer não quero, como muitos, infelizmente, dizem isso, rejeitam o sacrifício de Jesus. Então, este
Isto é que é amor. João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que Deus é o próprio amor. Deus é amor. Entende? Então João afirma que Deus é quem nos amou primeiro, e Deus nos chamou. Deus que nos chamou. Então, se não fosse o amor de Deus por nós, estaríamos perdidos, estaríamos condenados, entende? Embora ele não possa ser visto, Jesus, né? Todavia, por meio do seu amor, a sua presença é revelada, é percebida. O amor testifica a obra realizada de Cristo, de Jesus na cruz do Calvário, em meu e em teu lugar. Aí João vai dizer, na sua primeira epístola, né, que se eu digo que amo a Deus e estou de mal com meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque eu estou vendo meu irmão aqui, mas Deus eu nunca vi com os meus olhos. Então, como é que eu digo que amo alguém que eu nunca vi e estou odiando alguém que estou vendo aqui? Eu estou equivocado. Que amor é esse? Entende? A palavra de Deus ela é extraordinária. Ela mexe na nossa ferida. Ela nos força a refletir sobre nossas ações, nossos comportamentos. Estão de acordo com a doutrina, com a sã doutrina, com os fundamentos dos apóstolos, com os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, onde a estrutura, a base, a autoridade desses ensinos, dessa doutrina é o próprio Cristo, entende? Então leva a gente a refletir. E o amor na doutrina de Paulo? Nos capítulos da carta escrita por Paulo aos Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, ali do versículo 5 ao 10, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, é uma dádiva, que a humildade é uma face genuína desse amor e leva os crentes a celebrar as qualidades um dos outros e que Cristo Jesus é o modelo maior de amor, humildade, serviço. Jesus deixou a sua glória, despiu-se da sua glória, não teve, Paulo vai dizer, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, encarnou, viveu como homem, passou pelo que nós passamos, sentiu a dor que sentimos para nos resgatar. Isso é amor. Isto é amor, entende? O apóstolo Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas é uma ação, uma atitude, e foi isso que Jesus fez. No capítulo 13 da carta aos Coríntios, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai mostrar ali o que é amor. Porque se não tiver amor, de nada serve. Para dizer que o amor é benigno, o amor não é invejoso, não é leviano, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Por quê? Porque é o amor. Jesus resume os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2. Ama a Deus acima de qualquer coisa e ama o próximo como a ti mesmo. Se nós fizéssemos isso, se o que desejamos ou desejássemos para o próximo fosse aquilo que desejamos para nós, o mundo seria outro, seria outra coisa, né? Mas a palavra de Deus, ela é o nosso manual.
de regra, de fé, de prática. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. A palavra de Deus nos corrige, entende? O amor é a base e o resultado e autêntico da verdadeira doutrina cristã. Se não tiver amor, o que Jesus vai dizer lá na carta de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti, que deixaste, que perdeste o teu primeiro amor. Então, rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Jesus, o próprio Cristo. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho, seja lá o que for. Não pode, porque é a palavra de Deus. A autoridade dos ensinamentos da doutrina dos apóstolos é o próprio Jesus Cristo. E para a gente finalizar, nosso terceiro tópico, a doutrina dos apóstolos gera serviço. Exatamente, o Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas mais diferentes condições, inclusive como um servo sofredor. Em Isaías capítulo 55, está lá falando. Os textos do Antigo Testamento apontavam para o caráter de servo que Jesus assumiria em seu ministério terreno, com o propósito de atender aos necessitados. Isaías 61, né? Tem ensinamentos para nós. O Senhor Jesus ensinou em palavras, com palavras e com ação, com obras, aos seus discípulos sobre servirem aos outros e não a si mesmos. Jesus não só ensinou, mas praticou, fez. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, está retratando esse ensinamento de Jesus. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir a ponto de dar sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Então Jesus entrega a própria vida em favor de outros, de mim e de você. Então, a doutrina, os ensinamentos, a igreja, ela precisa exercitar o amor e ela precisa servir. Quanto mais crescemos, vamos dizer assim, na hierarquia ministerial, mais estamos para servir o reino de Deus, né? Vemos também o serviço cristão na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, pois ele seguiu Jesus. Se Jesus serviu, os apóstolos não iriam servir, eu e você não iremos servir. Quanto mais aprendemos a palavra de Deus, mas descobrimos que nós temos que servir uns aos outros. Os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã e Jesus Cristo é o fundamento, a pedra central, uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério do Senhor Jesus. Essa virtude não poderia estar fora dos ensinamentos apostólicos. Obviamente, o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, né? Da doutrina dos apóstolos, a partir, além do registro do livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, que conta a história ali da igreja, né? Como a igreja se formou, como ela foi se desenvolvendo, crescendo,
mas a área, o serviço, o cuidado com os irmãos jamais foi negligenciado. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 6, quando estava havendo um pouco uma falta de entendimento ali a respeito da área social, do cuidado com as viúvas, dos cristãos helenistas. E para que essa situação fosse resolvida, a igreja, os apóstolos se reuniram e escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para cuidar, administrar, dar a atenção necessária às viúvas, à área social da igreja. Então a igreja ela foi crescendo, foi desenvolvendo, cuidando um dos outros, né? Então o amor e o serviço é essencial. O serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, a partir ali, como está registrado em Atos dos Apóstolos. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais também devem ser usados em favor do corpo de Cristo, é para edificação do corpo de Cristo. Já visto que os dons não são nossos, são de Jesus. Ele nos abençoa, nos cede seus dons, nos dá seus dons para a edificação da igreja do corpo de Cristo, né? E deve ser usado em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço ali ao corpo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Pedro indica que o cristão é chamado a sofrer à semelhança de Cristo, trabalhar em favor da igreja, do reino de Deus, né? Nós somos despenseiros, administradores, mordomos das coisas espirituais, contribuindo para que o reino de Deus cresça, expanda. Nós somos, como diz Jeremias lá, nós somos vasos na mão do oleiro. Então, Jesus nos molda segundo a sua vontade, para o bem do reino do Senhor em Jesus Cristo. No ensino do apóstolo João, o cristão também deve estar pronto a servir ao seu próximo com seus bens, com sua própria vida, sendo necessária. 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 16, 17. O apóstolo Paulo também nos ensinou que o crente deve considerar o outro superior a si mesmo, né? A verdadeira doutrina faz com que os crentes desejem servir ao reino de Deus, ao próximo. Se não tiver amor, está fora da realidade. Está fora da realidade, porque Deus é o próprio amor. E o amor de Deus é mostrado de uma maneira extraordinária, a ponto de Jesus morrer por mim e por você, né? Então, Jesus é o alicerce da doutrina cristã, os ensinamentos dos apóstolos, a autoridade está em Jesus, entende? E o modelo de serviço a ser seguido pelos seus discípulos e todos os cristãos. Jesus Cristo ensinou que no reino de Deus o maior é que tem que servir, deve servir. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26 e 27. Temos que servir uns aos outros. Uma vida cristã bíblica e madura, ela é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. Servir os outros é um sinal característico de todo cristão, de todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. A doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, a autoridade não está nos apóstolos, está nos ensinos deles, que estes ensinos estão estruturados, firmados, alicerçados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. A igreja ela precisa aprender que a autoridade da palavra é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E toda ela
é divinamente inspirada. Então a igreja, os irmãos perseveravam firmemente na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus abençoe.